Isaías, profeta messiânico, capítulo 38, só o primeiro versículo, que diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Tome seus assentos em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Essa mensagem bem conhecida que o Senhor ministrou no meu coração nesta noite, para nós meditarmos, para nós entendermos e tudo aquilo que o Espírito Santo irá conduzir dentro desta palavra, não é só para ouvinte, não é só para a amada igreja, é para mim primeiramente também. Quando a gente nos deparamos com a história deste rei chamado Ezequias, e vimos, ouvimos e lemos este capítulo, este versículo em específico, nós vamos ver que quem nunca leu a história dele vai pensar, vai comparar ele com reis ruins, com reis idólatras, com reis que falharam na sua responsabilidade. Mas se formos ler, se a igreja, se o povo for ler a história sobre o reinado deste homem, vamos compreender, nós lemos o que está escrito aqui, que não tinha nada para que ele merecesse esta enfermidade. Mas Deus conhece o oculto, Deus conhece o escondido. Deus é Deus que nos conhece só como estamos aqui dentro. Deus nos conhece como estamos em todos os lugares. A Bíblia vai nos dizer que quando o Pai dele está reinando, ele estava ao lado do Pai. E dando a entender a todos que não só pela lei, pela cultura do filho reinar, mas também ele estava ali para aprender, se aperfeiçoar, estar apto para quando chegasse o teu momento, ele ser um bom rei. Aleluia! Mas o que me chama a atenção, e todos podem ler e vai entender, que o pai deste homem chamado Ezequias não é um bom rei. Como que um descendente de um mau rei, de um mau líder, de um mau príncipe, de um mau presidente, de um mau que for, vai ser bom se ele já tem um exemplo ruim. O espelho está tendo mal conduta. Como que ele vai ser um descendente bom? Se a escola agora está aprendendo, ele não está vendo bom exemplo, bom testemunho. Mas ele está ao lado do Pai. O Pai está sendo contra-atacado por seus inimigos, porque quem está atacando o povo de Deus, que estava dividido em Israel e Judá, já tinha derrotado Israel, levado cativo alguns, e trazido alguns para Israel, ou seja, aí que vira os samaritanos, porque se contaminaram o povo de Deus, o povo de Samaria, os povos sírios, e nisso se contaminou, as mulheres e os homens se contaminaram, e a descendência destes homens e dessas mulheres, desses casais, vieram ser os samaritanos. E Judá está contemplando seu irmão vizinho
sendo oprimido, sendo contra-atacado, sendo vencido. E o pai de Ezequias, para não ter perdas, derrotas, ele se alia com o adversário, e nessa união a qual Deus estava no negócio, ele viaja para Damasco, se me faz memória, vai encontrar uma imagem, vai encontrar um altar, e ele acha apto, aplausível a ele, bem as suas olhos, colocar um daqueles altares dentro de Judá. É por isso que em nossos dias nós vemos muitas coisas dentro do templo, porque a igreja somos nós, dentro da casa chamada casa de oração, parecido, muitos detalhes, muitos de tecido, muitas coisas, igualzinho a que tem aí fora. Não é que de fora está trazendo para dentro, é que está dentro, quem já está dentro, que está indo buscar de fora para colocar dentro. Para quem está fora, olhar e ter o interesse de permanecer dentro. Ele vê a imagem, ele faz e manda, olha, faça lá em Israel. Aqui está a planta, o tamanho, a altura e a largura. Faça lá em Judá. O sacerdote pega e vai fazer. Ele começa a adorar essa imagem. E Deus em silêncio. Não se preocupe. Tudo tem um tempo de Deus falar, de Deus exortar, de Deus colocar tudo às claras. O pior drama dos cristãos, o pior medo, a pior, como posso dizer, colocar para nós, o que incomoda muitas vezes a nós é o silêncio de Deus em vários aspectos, seja uma resposta, seja uma direção que queremos tomar, seja a confirmação de algo, ou até mesmo uma correção. Quando Deus fica em silêncio muito tempo, é sinal que devemos nos preocupar. Porque quando ele está corrigindo, é sinal de que está escrito em hebreu. Ele corrige e açoita aquele que ele ama. Se ele está nos corrigindo, ele falou comigo, ele me ensinou a imaginar o meu céu, dentro da palavra. Se eu te corrijo de alguma maneira, de alguma forma, porque eu te amo, porque está escrito aqui. Eu corrijo e açoito aquele que eu amo. E ele falou especificamente: eu não preciso de profeta, de profetiza, de nenhum dos meus servos, dos meus vasos, para falar contigo. Eu falo contigo, não preciso de nenhum deles para falar contigo. E eu, pela sensibilidade, eu peço cada dia a Deus, eu peço cada dia mais sensibilidade para entender o que Deus está falando comigo? Não. Para distinguir o que é Deus falando, o que é um homem emocionado falando. Porque às vezes eu lanço palavra de bênção, alguém diz, é Deus falando, não. Eu só estou lançando uma palavra de bênção. Esse aí, isso aí, qualquer um pode fazer. Agora dizer, assim diz o Senhor, é outra coisa. Agora lançar a palavra de bênção, todos podemos fazer. Ezequiel está vindo o pai dele, criando caminho errante, fazendo o que não agrada a Deus, arrancando empecilhos no templo da casa do Senhor para pagar aliança, para pagar socorro, para não ter guerra. E muitas das vezes, quando as coisas começam a dar errado na presença do Senhor, no povo de Deus, a primeira coisa que começa a mostrar defeito é a casa de Deus. Ele começa a arrancar empecilho, arrancar prata, arrancar ouro, desfalcar o que embelezava o templo, a qual Salomão, ordenado pelo pai, fez. E o rei Ezequias observando. Mas quando o pai morre, eu vejo ele dizer na sensibilidade da palavra: meu pai morreu. Meu pai morreu, meu pai estava todo errado. Agora quem está reinando é eu. Porque ele faz, purifica o templo. Quer que Deus habite? Quer que Deus opere? Purifica o templo. Todo o povo escuta, todo o povo toma posse. E com respeito ao rei, independente da idade de 25 anos,
olhando para ele, vai dizer: olha, temos que obedecer, porque este aí não é o pai, não. Este aí é diferente, vamos obedecer. E todos os levitas que estavam corrompidos, os sacerdotes que estavam corrompidos, começam a buscar a Deus. Começa a buscar a Deus. Todo mundo começa a trazer animal novilho, tudo para sacrificar, para purificar o pecado. Animais, mais animais. Começou a encher de animais para fazer o sacrifício pelo pecado do povo, não só do líder, mas de todo o povo. Porque quando o líder errava, consequentemente, todo o povo errava. Todo o povo falhava. Então todo o povo agora está sacrificando, trazendo animal para o sacrifício, para que o levita e o sacerdote pudessem matar os animais, preparar o holocausto, para que Deus pudesse receber e perdoar o pecado daquele povo. Mas tem um detalhe que Deus veio me chamar a atenção. É que quando os levitas e sacerdotes que são aptos, separado, ungido, ou seja, ungido é separado para algo específico na obra de Deus. Quando esses ungidos, separados, estavam para sacrificar todos os animais que o povo trouxeram, porque nem todo mundo se corrompe, no lugar que está a corrupção, há os fiéis. Os que deveriam sacrificar, os sacerdotes, estavam o quê? Impuros. E o rei vai dizer: vocês não podem sacrificar a Deus, porque vocês estão ainda impuros. Então vai os levitas sacrificavam, porque os sacerdotes estavam impuros. Porque para Deus tem que ser limpo, tem que ser perfeito, sem mancha, sem mágoa, sem defeito, nem cego, nem aleijado, nem mudo, nem com mancha. É por isso que Jesus é o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mágoa, sem defeito algum. Então, se o animal está limpo, o impuro toca, se torna imundo. Deus não aceita. Vai fazer barulho, vai fazer movimento, mas do teto não passa. Deus não aceita. Eu tenho observado muitas coisas e aprendido dentro da palavra que na nossa geração é muito fácil de ser ludibriado, enganado, porque muitos de nós somos movidos a barulho. Se não tiver barulho, a gente toma posse de profecia, de resposta, de pregação, de louvor, porque foi muito calmo, foi muito tímido, não teve barulho, não teve movimento. Não teve línguas estranhas, não teve manifestação do Espírito, porque a manifestação do Espírito é a língua. Então, se não teve língua, não teve movimento, Deus não falou. O culto não foi bem, porque Deus não falou, mas Deus está falando. Desde quando alguém entrou na casa do Senhor para orar, porque tem pessoas que o culto só começa quando o dirigente, ou o pregador, ou a levita começa a orar, mas o culto começa quando a primeira pessoa entra na casa do Senhor para orar. O culto já começou. É por isso que Deus muitas vezes deixa muitos lugares chamados casa de oração, Deus está lá fora e quem está dentro da pessoa, Deus trabalhando, olha como Deus está usando, e Deus está lá fora. Olha Deus usando, olha Deus trabalhando, Deus aonde? É só simplesmente uma lata vazia e alguém batendo sem efeito algum, igual um sino que tinha. E Deus lá fora, e Deus lá fora. Ezequias ordena ao oriente que o sacerdote se purifique para sacrificar e Deus lhe receber. E o levita se purifica, sacrifica e oferece a Deus. O povo se reúne para aquele avivamento a qual há muito tempo não estava acontecendo. Ezequias chega, purifica o templo. Os homens capacitados, separados para o ministério, para a obra de Deus, tinha e tem que estar purificado da sua imundícia para participar
da obra de Deus. Não é porque está carente a obra de Deus em cima da terra que é qualquer um que vamos botar ou separar para algo. Não é porque está carente, porque muitos estão saindo, e quem chega que vamos colocar na obra de Deus dentro da palavra. Ele nos ensina, tem que purificar para tocar, purificar para cantar, purificar para pregar, tem que se purificar para ser canal de bênção para alguém. Todo mundo quer ser vaso, mas vaso vazio, o que acontece? Vaso vazio está disponível para qualquer um habitar. Se é água, habita, alguém usa. Se é outra coisa, alguém vai usar. Mas vaso separado por Deus, ainda que vê o mal, ele vai dizer, não, aqui você não vai entrar, porque já está habitado por algo do céu. E algo terreno, e pecaminoso e puro não vai adentrar este corpo. E quando aquilo que é do alto que purifica entra, o que está dentro de ruim tem que sair. Detalhe, não sai de vez. Já tem 1 ano, não sai de vez. Já tem 5 anos, mas não sai de vez. 10 anos na igreja, mas não sai de vez. Porque a nossa luta muitas vezes não é com o inimigo, com Satanás, com o diabo, seus adeptos. É contra nós mesmos, as nossas próprias vontades, nossa própria natureza. E quando relaxamos nisso tudo e não nos esforçamos para nos purificar, tirar a nova conduta, a velha natureza, vamos ficar que nem a carne, porque está reinando o estado e Deus vai castigar. E o que a carne faz? Vou chorar, vou de roupa grosseiro, pano de saco, na cinza. Deus olha, se humilhou. Elias, Acabe se humilhou, vou perdoar o seu pecado. Acabe se põe de pé, está purificado do pecado, o que ele faz? Vou pecar de novo, porque Deus obedecer a Deus de novo. O que Deus faz? Está vendo, Elias se purificou, está vendo, se humilhou. O que Deus faz? Vou perdoar o pecado. Acabe se levanta de novo. Chega um dia, foi para a peleja. Vamos, Josafá, vamos. Detalhe. Vou consultar os profetas. Podemos ir os 400 deles, porque todo lugar tem esse queridinho, os profetas que falam o que quer ouvir. Mas Deus está tocando para alguns deles, vai entregar e falar o que Deus manda e não ir por amizade. Deus já começou a tocar. Posso ir os 400 do rei, vai dizer, pode ir, porque será vitorioso. Mas Josafá é o nome de Deus. Josafá, só para lembrar, é o avô. Descendência de Ezequias. Se não faz memória aqui, é o bisavô. A descendência de Ezequias. Avô do pai de Ezequias. Seus 400 falou que a gente é para ir para a guerra e seremos vitoriosos. Desculpe, não foi isso que eu preparei. Mas o espírito do profeta é sujeito ao profeta. E o profeta que é profeta não se manda, ele obedece a Deus. Prega, entrega o que Deus manda. Posso ir? Os 400 falaram, pode ir, meu rei, porque será vitorioso. Mas Acabe está do lado do rei. Acabe, Josafá também é rei. Mas o rei tem visão de Deus. Josafá é um homem temente a Deus. E quem é temente a Deus tem a sensibilidade de entender o que é Deus falando, o que é por simpatia, o que é por amizade, ou porque gosta. Josafá vai dizer, tá bom, se os 400 disseram que é para nós irmos e voltarmos vitoriosos. Uma pergunta, não tem nenhum, só um profeta do Senhor para consultarmos, não. Ele quer dizer na cara da cara, ainda que ele não entenda. Esses aí são os seus profetas. Eu quero ouvir um do Senhor. Tem um. O problema é, ele não fala o que me agrada. Na Bíblia que eu tenho, ele vai dizer, eu odeio, e nesta aqui, eu o aborreço. Não fala nada que eu quero ouvir, só fala ruim contra mim. O Josafá vai dizer, Acabe, não fale assim. Esse não fala assim, ele quer dizer, não fala assim. Ele só fala o que Deus manda, porque os seus falam que você quer ouvir. Esse aí é diferente. Manda chamar. Quem vai chamar vai dizer, olha, na praça, todos os profetas disseram que é para ele ir, que ele vai ser vitorioso. Você vai entregar a mesma coisa. Ele vai dizer, tá bom, o que Deus mandar dizer,
isso eu vou falar. O que Deus mandar entregar, isso eu vou entregar. Tem pessoas que saem de casa com o mesmo intuito. O que Deus mandar entregar, eu vou entregar. O que Deus mandar falar, eu vou falar. Mas quando chega na hora daquele salto mortal por cima daquilo que Deus mandou falar, e não fala, e Micael me ensina aquilo que Deus mandar dizer, isso eu vou dizer. Eu vejo o Senhor assentado no alto sublime trono, e a reunião perante ao Senhor, e disseram: como iremos induzir Acabe a ir para a guerra e morrer, ou seja, ir não voltar. Saiu um espírito de mentira e disse: eu vou induzir Acabe. E Deus perguntou a ele, ao espírito: como você vai induzir Acabe lá na terra, ir para a peleja e não voltar? E ele falou: serei, eu sozinho, serei como um espírito de mentira na boca de todos os 400 profetas. Eu estou dizendo que foi um espírito na boca dos 400 profetas. Deus vai dizer: pode ir, te dou permissão para ir, para enganar Acabe, e será vitorioso. Acabe vai e não volta. E Josafá deu o livramento. O que eu quero dizer é: ainda há um remanescente que não prega porque é amiguinho, porque tem amizade. Tem um remanescente que entrega porque sabe que ele não se manda. Sabe a história da onde Deus tirou, sabe da onde Deus resgatou, da enfermidade, da morte, do mundo. E hoje entende que obedece a Deus, que prega o que Deus manda, porque a palavra é vida, a palavra é vida, a palavra exorta, mas a palavra é vida, a palavra corrige, mas a palavra é vida, a palavra exorta, mas é vida. E agora, Ezequias, sacerdote não pode participar porque está impuro, sua causa é vida. Ezequias começa a ganhar beleza, enriquecer, colocar o templo tudo no lugar. Porque antes de começar, purificou. E tudo foi por devido lugar. Este homem merecia estar enfermo? Não. Mas Deus permite a enfermidade. Não está escrito que foi Deus que lançou a enfermidade. Mas está escrito que ele ficou enfermo. O que ele faz? Está na cama, está doente. E Deus levanta um profeta chamado quem? Isaías. Para quê? Profetizar, entregar um recado de Deus para ele. O homem já está enfermo e vai receber uma palavra ainda mais dura. Louvado seja Deus. Põe a tua casa em ordem. Por quê? Irá morrer. Porque irá partir. Põe a tua casa em ordem, porque certamente irá morrer. Ele tinha pedido para dizer assim: eu sei, pode me levar, Senhor, porque eu tenho a convicção daquilo que eu fiz da tua obra. Fui fiel, coloquei a casa em ordem. O seu tempo está em ordem. Mas a casa aqui, Deus me fez entender agorinha. A casa aqui, ele está dizendo, é a sua vida pessoal. Porque no tempo está tudo bem, Ezequias. Na casa do Senhor, na obra do Senhor, você colocou tudo no lugar, mas a casa aqui não é um templo, Ezequias. A casa aqui é a tua vida particular. O teu íntimo põe em ordem, porque certamente morrerá. O que ele faz? Vira para a parede e ora. O que ele faz? Senhor, lembra? Lembra que eu fui fiel. Lembra as minhas obras. Isso aqui não é barganhando com Deus, ou lançando a face de Deus as tuas obras. Isso aqui é a mesma coisa que o profeta João Batista, que preparou o caminho para o Senhor, fez quando ele estava preso. Pergunta se esse homem que está pregando, evangelizando, expulsando o demônio, multiplicando o peixe, pão, transformando água em vinho, libertando até a mulher adúltera. Pergunta se esse homem é aquele que havia de vir, ou eles esperam outro homem vir. Porque está escrito, ele quer dizer em Isaías, que ele livraria os cativos da cadeia, curaria os enfermos, curaria os oprimidos, libertaria a opressão. Mas eu estou profeta e estou preso.
João pergunta a Jesus se ele é aquele caminho vir, porque o profeta está preso. E sabe que Jesus é libertador, e o profeta não aceita, está preso. E Jesus vai dizer a ele, irmão Aguinaldo, não debata para dizer e mostrar quem você é. No dia que você é cristão, que você é ou deixa de ser. Só diga uma coisa: os cegos andam, os mudos ouvem, os cegos veem, os coxos levantam e andam, os homens que são possessos de demônios são libertos, as mulheres adúlteras aceitam o seu consolador e são libertas, a água são transformadas em vinho. A pergunta é, João vai perguntar o quê? Se você é aquele que havia de vir ou esperamos outro. Eu não vou dizer o que eu sou, eu vou mostrar as minhas obras. Está vendo o coxo? Levanta e anda. Está vendo o leproso? Seja curado. Lembra da mulher, o fluxo de sangue só tocou na orla da minha veste e foi curada. Lembra da viúva de Naim, que o filho estava morto, já ia enterrar o pequeno esquife e se levantou. Você lembra do centurião, qual o servo, qual mal estava enfermo? Eu dei um passo, tentei ir para a tua casa, ele falou, Senhor, só basta uma palavra, lembrando que o centurião não é judeu, é romano. O centurião aqui para nós não é cristão, é ímpio, mas ele tem a fé que até ali a gente não tinha visto de nenhum judeu. Mas João está preso, quer saber, pergunta se é aquele que havia de vir, porque ele quer dizer, eu sou profeta, eu não mereço essa cadeia, eu sou profeta, não mereço estar enfermo ou enferma, eu faço a obra do Senhor, eu não mereço essa luta dentro da minha casa, eu sou profeta e profetiza, não mereço essa peleja na minha família, eu sou profeta e profetiza, não mereço a minha roupa, já vem, era para ter mudado, eu sou profeta e profetiza, não mereço. A minha dispensa está vazia, comer pela manhã e meio-dia não ter, comer pela noite e de manhã não ter. Eu faço a obra do Senhor, eu não mereço ficar enfermo. Mas o que ele faz? Vira para a parede, clama ao Senhor e Deus, Isaías, volta. Diga a ele agora que sentar mais 15 anos. Mas aqui, o problema dele aqui era que ele é descendente de Davi. E descendência tem que deixar descendência. O problema dele aqui não era o pecado. O problema dele aqui é que ele tinha que deixar filho para ser o sucessor dele no trono de Davi, para dar sucessão até cumprir a vinda do Messias, porque viria e veio da descendência de Davi, o Messias. O problema aqui é o Magnal, que está dedicando muita obra do Senhor, mas precisa deixar descendente, amada igreja. Estamos fazendo muita obra do Senhor, mas em casa precisa colocar algo no lugar, precisa colocar algo no lugar. Está tomando muito tempo na obra do Senhor, mas em casa tem um problema. O problema de Ezequias aqui é que no templo estava tudo sob controle, mas ele não tinha filho. A pergunta é, qual o seu problema? Na obra está tudo bem, Ezequias, mas na nossa vida há um problema. Lembra daquele jovem rico? Queria servir a Jesus, servia a Jesus. Jesus vai dizer, você conhece os mandamentos? Conheço. Todos os mandamentos de Moisés, do Torá, a lei. De Gênesis e Apocalipse, ele quer dizer, eu conheço. E Jesus olha no caroço proeteiro, que quando Jesus olha na nossa face, o nosso currículo está aparente perante a ele. Perante o homem olha para aquilo que vestimos, falamos, agimos, mas Deus conhece o profundo, o oculto de cada um. Porque aqui é fácil. Quero ver no trabalho, na escola, em casa. Ser mansinho aqui, para mim, é fácil. Eu quero ser mansinho em casa, com a minha esposa, com a minha mãe, com os meus filhos ou irmãos. Ser bonitinho aqui é fácil. Quero ver na escola, perante aos ímpios que não servem. Ser calminho, bonitinho, composto aqui é fácil. Quero ver no trabalho, perante aos ímpios, nas conversinhas, nas piadas de duplo sentido. Conhece o mandamento
me conheço, ainda te falta uma coisa. Preste a riqueza de Deus pobre. Ele foge, ele vai embora, indignado, entristecido, envergonhado, mas não permanece, porque para servir a Cristo tem que largar bagagem, tem que reconhecer que a nossa sabedoria perante a Deus, está escrito, é loucura. A sabedoria do homem perante a Deus é loucura. Porque a tendência do homem é maquinar e fazer aquilo que não agrada a Deus. Eu falo de homens vazios, pelo Espírito Santo de Deus. Isaías volta, fala a ele que Deus iria curar aquela enfermidade. Pega figos, coloca na enfermidade, ele fica curado, fica sarado. O que eu quero dizer é, eu vou encerrar. Não adianta você ter boas obras perante a todos e no final da caminhada desviar a posição do caminho. Uzias ficou leproso porque foi um bom rei, ganhou guerras, pelejas, riquezas, inventou armas, mas o que ele queria fazer? Já sou rico, todo mundo me adora, ganhei peleja, todo mundo me conhece, eu vou adentrar o lugar santo de santo, acender incensário, que era serviço sacerdotal. Foi fazer aquilo que não cabia a ele como rei. O que acontece? O sacerdote vem, impede a ele tenta lutar com o sacerdote de alguma maneira e fica leproso. Aonde? Na testa. E é expulso, porque não podia ficar leproso, e morre. No final da carreira, o que eu quero dizer é, vamos todos partir. Estamos fazendo tudo, eu tenho como fazer as coisas certas. Mas se vamos partir em algum momento, vamos deixar boas obras, boas lembranças, e não dizermos, olha quem era ele ou ela, como era servir a Deus, ele servia a Deus. Mas só que no final, antes de partir, se desviou do caminho, se desviou da posição, se corrompeu, se desviou. E Deus quer de nós seja abundante, mente, sempre abundante. O que eu costumo dizer é que o resultado de toda a união é o crescimento. O que é união? Andar junto em um objetivo único. Se cada cabeça quer andar junto, mas com um pensamento individual, não vai dar certo. E Ezequias achou isso no seu chamado, no seu ministério. Todos se reuniram com ele para colocar a casa de Deus em ordem. E em particular, Ezequias tinha a sua luta, seu problema, e cada um de nós, nosso problema em particular. Mas para dizer, não adianta só no tempo, está tudo bem, mas na vida em particular, no íntimo, algo tem que ser consertado antes que partimos, porque Deus já está levando um por um, e o outro dizendo, olha que era um pregador, um pastor morreu, porque ninguém sabe, Deus o levou. Uma pastora se acidentou, bateu um pedaço e morreu. Como foi? Ninguém sabe. Deus o levou. Então Deus tem a sua maneira de levar o seu. Ainda com mentira a vida do servo de Deus, está escrito em João capítulo 16 do Pai Memória, está fazendo um serviço a Deus. E às vezes estamos olhando muito para quem está longe e deixando de olhar com sensibilidade para quem está perto de nós. Amém? A oportunidade em nome de Jesus.